Como se pode perceber ao lermos os itens dos 18 capítulos, o tema que merece a maior atenção do médico e do nutricionista é o que hoje chamamos de nutrologia, ou nutrição clínica, em especial a nutrição das frutas. Talvez por esse motivo, além de ser um documento da história da medicina, as regras da saúde abarquem a história da alimentação. O texto principia com uma consideração a respeito do ar, a importância de se buscar um bom ar para se ter bons pensamentos e uma boa capacidade judicativa, de acordo com cada estação do ano. Então, respirar um bom ar é importante, segundo o médico, para se pensar bem. E aqui um trechinho do documento, o texto no original e a tradução. No verão, deve-se almejar um ar puro, separado do frio temperado, e o contrário no inverno. Naquele lugar, contudo, um ar é puro nas outras duas estações do ano, isto é, primavera e o outono, que são moderadas em suas qualidades. A primavera, verão, outono e inverno, das quatro, a primavera e o outono são as mais propícias a um bom ar. A escolha de um bom ar, assim como a prática dos exercícios físicos indicados no capítulo seguinte, eram fundamentais, segundo a filosofia médica de Vila Nova, para o bom funcionamento do que ele chamava de membros espirituais, o coração, o fígado e o cérebro. Deles provinham os espíritos do corpo, portadores do entendimento e das virtudes necessárias ao rei. Então, para o bom governo, para a boa administração, tinha que se ter um especial cuidado com o coração, o fígado e o cérebro. Ademais, lembremos que a medicina da época refletia ainda, e o faria até o século XVIII, a hipocrática teoria dos humores. Acreditava-se que o universo era formado em sua essência por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O corpo humano, por sua vez, tido como microcosmos, possuía 4 humores, respectivamente relacionados aos elementos: bilis negra, fleuma, sangue e bilis amarela. A noção básica dessa teoria é a de que tais humores deveriam permanecer em equilíbrio para que a saúde fosse conservada. Supunha-se assim que a predominância de um deles, além de prejudicar o corpo medicinalmente, gerava uma alteração em sua personalidade, em seu comportamento, em suas virtudes. Por exemplo, o que ficou hoje na cultura popular, por exemplo, me recordo agora a famosa fleuma inglesa, aquela atitude assim bem moderada, independente do que está acontecendo ao redor, né? A pessoa não se altera com nada e não tem aquela, o que hoje se chama fleuma inglesa. A predominância da bilis negra, por exemplo, indicava um estado de melancolia e de desânimo, ao passo que a bilis amarela, também chamada de cólera, produzia irritação e agressividade. No quadro abaixo, apresentamos a correspondência dos humores com os 4 elementos e suas características básicas, os órgãos onde eram supostamente produzidos e os aspectos comportamentais a eles relacionados. Então, tem aqui um quadro, o humor com os humores, as características dos humores, o elemento associado, o órgão reprodutor e o temperamento derivado da produção desse humor. Por exemplo, o sangue, a característica dele é quente e úmido, o elemento associado ao ar e o órgão do coração, e o temperamento derivado é uma pessoa alegre, valente, corajosa e uma pessoa esperançosa também. De acordo com tal teoria, portanto, a tríade formada por um ar de qualidade, atividades físicas praticadas regularmente e uma dieta adequada era essencial para se atingir um estado temperado. O equilíbrio entre os humores ditava as prescrições médicas mais apropriadas. Uma medicina que, como dissemos, estava não apenas preocupada com a integridade física, mas também moral dos seus pacientes. Contudo, era na dieta que residia o âmago dos escritos de Arnaldo de Vila Nova.
As outras recomendações, na maioria das vezes, eram dadas com vistas a proporcionar ao corpo a melhor digestão possível, fosse pela influência da teoria ou moral, fosse pelo entusiasmo da doutrina católica por uma alimentação mais moderada, com ênfase nos jejuns. O fato é que um dos elementos mais antigos e contínuos de padrões alimentares era a relação entre dieta e virtude. A boa dieta, pois, era o sustentáculo de homens virtuosos. Após tecer considerações a respeito do cuidado com um bom lar, de acordo com a respectiva compreensão física, chamada de temperamento, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, o médico catalão faz indicações de aromatização nos ambientes da casa de acordo com a estação do ano. Por exemplo, estou lembrando aqui da tradução, deu um trabalho, aloés, incensos, madeira de zimbro ou cipreste no inverno e sândalo com folhas de murta secas, os seus ramos, ou ainda com rosas secas no verão. É o que chamamos hoje de aromaterapia. E aí, na tradução, estamos colocando todas as... Não sabia o que era zimbro, por exemplo. Bem, a seguir, Vila Nova prossegue em seus conselhos ao rei, Jaime II, e o aconselha a fazer exercícios antes de comer, pois estes eliminam as gorduras, que ele chama de superfluidades. Quem come muito deve fazer muito exercício. Quem come pouco, pouco, e sempre com moderação. É então que chegamos a um dos temas mais mitologizados pelo senso comum a respeito do período medieval, os banhos. Eu preciso contar uma historinha sobre esse item aqui, uma coincidência. Bom, o senso comum diz que ninguém tomava banho na Idade Média, todas as pessoas viviam sujas, imundas, cheiravam muito mal e tal. E vamos ver aqui que não é exatamente assim. Mas, coincidência, meu filho está fazendo a questão do Enem esse ano, e uma das questões do teste que aconteceu semana passada foi sobre justamente os banhos medievais. Estava eu aqui escrevendo o texto, e aí, ó, questão do Enem. Na Idade Média, estou lendo aqui a nota, né? Na Idade Média, os banhos eram escassos, apenas alguns por ano, geralmente durante o início da primavera. Não se escovavam os dentes. Uma em cada 3 crianças não chegava a completar um ano de idade. Tudo mentira. Comentários. Prova do Enem. Já falei para o meu filho que não pode estudar muito para fazer a prova do Enem. Vai ser reprovado. Vamos lá, os banhos. Brodel e Regina Pernod já descobriram há mais de 30 anos. E aqui eu vou ser obrigado também a ler a nota, porque é uma graça. Tomado-se muito mais banho na Idade Média do que no período moderno. O período moderno, você sabe, dos séculos XV e XVI até o XVIII. Ou seja, nesse aspecto houve uma regressão higiênica. Tomava-se mais banho na Idade Média do que no período moderno. Me recordo agora, Dom João VI, nosso conhecido Dom João VI, não tomava banho. E teve uma infecção na perna. Porque é verdade que comia muitas coxinhas de galinha e colocava todas as coxinhas, os ossos, no bolso da calça. E é óbvio que aquilo ali causou uma infecção na perna. E a junta médica do Rio de Janeiro se reuniu para decidir se ele deveria ou não tomar banho. Era um debate médico na corte brasileira. Eu preciso ler a nota. Se você clicar ali no número 36, por favor, doutor. Vamos lá. É uma situação muito, muito engraçada. Espantar-se-ão, talvez,
de encontrar mencionados nos inventários, como fazendo parte do mobiliário, o fundo de banho ou tapete de banheira, espécie de moletão que guarnecia o fundo das banheiras, para evitar as farpas, quase inevitáveis quando o fundo é de madeira. É que, efetivamente, a Idade Média, contrariamente ao que se julga, conhecia os banhos e fazia largo uso deles. Ainda aqui, coloquei um negrito. Não, você tem que clicar na nota 36. Isso. Aí. Só um pouco. Pensa um pouquinho. A numeração está errada. Pode ser. Fica 36. Vamos no texto. É só clicar novamente no número. É 34. Acho que a numeração está errada, perdão. Vamos lá. Esse tema é divertido, vamos repetir. Espantar-se-ão talvez de encontrar mencionados nos inventários, como fazendo parte do mobiliário, o fundo de banho ou tapete de banheira, espécie de moletão que guarnecia o fundo das banheiras para evitar as farpas quase inevitáveis quando o fundo é de madeira. É que, efetivamente, a Idade Média, contrariamente ao que se julga, conhecia os banhos e fazia largo uso deles. Ainda que conviria não confundir as épocas, atribuindo indevidamente ao século XIII a porcaria repelente do século XVI e dos que se lhe seguiram até os nossos dias. A Idade Média é uma época de higiene e limpeza. Se não se tomava banho todos os dias na Idade Média, poder-se afirmar que se trate de um hábito generalizado na nossa época. Pelo menos os banhos faziam parte da vida corrente. A banheira é uma peça do mobiliário. E os banhos públicos eram muito frequentados. Podemos mesmo espantar-nos de ver no século XIII alguns bispos censurarem as religiosas das cidades latinas do Oriente por irem aos banhos públicos. Mas isso prova que, não tendo casas de banho instaladas nos seus mosteiros, elas não deixavam por isso de conservar os seus hábitos de limpeza. Pode voltar. Só clicar duas vezes na isso. E aí eu separei em dezenas de pinturas, iluminuras, afrescos de parede. Você tem uma cena aqui, uma esposa lavando o marido, dando banho no marido, esfregando as costas e tal. Essa mulher, em uma profunda tina de madeira, aí descobri coisa que eu não sabia, foi informação da minha esposa, o tal do ofurô. Vocês conhecem o ofurô? Eu não conheci o ofurô. Exatamente como um ofurô. O homem toma banho enquanto sua esposa amorosamente o esfrega. Cena, aliás, típica na história da civilização, pelo menos até o século XIX. Vocês devem recordar esses filmes de faroeste, dos mais antigos, de vez em quando mostra lá alguém tomando banho numa tina dessa de madeira. É óbvio que a água parada fica suja e tal, mas está tomando banho. E aí eu coloquei aqui uma indicação de um artigo em inglês que tem uma vasta bibliografia com fontes primárias sobre os banhos. E eu acrescentei uma. O filósofo que eu estudei, o Raimundo Rui, ou Ramon Rui, escreve uma obra para o filho, e aí ele diz que um bom banho, às vezes, vale muito mais do que uma consulta médica. E os médicos na Idade Média não têm boa reputação, porque não conseguem salvar muitas vidas. Então, às vezes, um bom banho é melhor que sangria, dieta, vômitos. Se praticava esse ato de vomitar para... Volta para a cena, né? Doutora, por favor, é muito bonitinha essa planta. Está esfregando o marido. Não, imagino eu que seja marido, mas eu não fui pesquisar a pintura, né? Mas como ela está de cabelo preso, na Idade Média a mulher casada prende os cabelos, né? E a mulher solteira, para chamar marido, solta os cabelos. Deixa os cabelos bem soltos e esvoaçantes. Então vamos lá.
Bom, e em relação à felicidade, uma citação do Fernando Brodel, vou pular para vocês, mas está lá no texto, que é até que entre 1350 e 1500 vive-se de um modo geral na Europa, mas uma vida individual mais feliz que no período moderno. Temos conhecimento de banhos na Idade Média, documentalmente falando, pelo menos desde o século IX. Em A, nos conta que Carlos Magno adorava tomar banho não só com seus filhos, mas também com nobres e amigos, e tinha uma enorme banheira no seu palácio. E, vez ou outra, a tropa de seus seguidores o escolta. Algumas vezes, 100 ou mais pessoas tomavam banho com ele. Um banho assim, todo mundo junto. Vida de Carlos Magno. Assim, quando Arnaldo Villanova aconselha banhos regulares ao rei, ou então sauna, ou banho ou sauna, nada mais faz do que manter a tradição medieval de higiene corporal. E aí tem um texto, eu vou pular direto para a tradução. Após considerações sobre o exercício, tratemos do banho, pois isso substitui a falta do primeiro. Nas regras da saúde, aqueles que somente se banham por não se exercitarem e muito comerem, acumulam um excesso de superfluidade nos braços e entre a carne e a pele. Por sua vez, aqueles aos quais é necessário lavar o corpo por seu suor excessivo, graças ao exercício, por outro motivo. Aos primeiros, é bom e conveniente o banho de estufa, a sauna, né? Para remover o suor. Aos outros, simplesmente banhos d'água. Mas nenhum desses banhos é necessário ao corpo temperado com abundância de sangue. Se acreditava isso, né? Que o corpo muito sanguíneo não precisava de muitos banhos, pois este temperamento autoestimula o corpo e faz com que ele não necessite ter seu suor lavado, tampouco lavá-lo por causa do suor. Um pequeno comentário, me recordo aqui, quando estive em 99 na Alemanha, e visitei a filha de uma ex-aluna minha, e ela me contou que levou a filha ao dermatologista brasileiro, casado com um alemão, e o dermatologista não aconselhou a dar banhos todos os dias na filha, que ela dava banho todos os dias na filha, porque isso prejudicava a pele. Ou seja, é um tema de discussão da medicina europeia, se devemos ou não tomar banhos principalmente no inverno, né? Se porventura, por razão de algum exercício que libere o suor, alguma vez for necessário lavá-lo, é importante que a água não esteja muito quente, mas morna, assim como aquela que é aquecida no verão pelo calor do sol, e que sejam postas rosas fervidas no banho. Eu aconselho sempre um banho perfumado, né? Especialmente com rosas. E o tal do ofurô também tem, fui lá pesquisar, minha mulher falou que nessas casas que fazem spa, nos spas, você já fez spa? Spa tem ofurôs com rosas em cima da água, né?